Na semana passada, entrou em vigor no estado do Rio de Janeiro a lei Henri Borel, que dá prioridade às investigações de crimes hediondos contra crianças. O nome é uma homenagem ao garoto Henri, que morreu no início de março no Rio de Janeiro, supostamente vítima de agressões pelo companheiro da mãe do menino. César, infelizmente, os assassinatos de crianças envolvendo os próprios familiares se repetem no Brasil, causando comoção e revolta. Um deles teve como vítima Bernardo Boldrini. Passados 7 anos, o Hoje em Dia traz os desdobramentos do crime, mostrando o que mudou na vítima dos envolvidos nessa tragédia que deu o que falar. Vai lá, vamos ver. Quem começou a bagunça? Vocês me agrediram! Tu me agrediu! Eu vou agredir mais. Próxima vez que abrir a boca, fala de mim. Eu vou agredir mais. Falou xingando ela, ninguém merece ser xingado, né, rapaz? Eu vou agredir mais, não fiz nada em ti. Tu me bateu. Tu não sabe o que eu sou capaz de fazer. Tu me bateu. Tu não sabe. Tu me bateu. Eu não tenho nada a perder, Bernardo. Tu não sabe do que eu sou capaz. Eu prefiro apodrecer na cadeia do que ficar vivendo nessa casa contigo incomodando. Tu não sabe do que eu sou capaz. Também queria que tu morresse. Tu não sabe do que eu sou capaz. Nós vamos ver quem tem mais força. Nós vamos ver quem tem mais força. Então nós vamos ver quem que vai abaixo da terra primeiro. Então nós vamos ver. Então tá. Eu tô dizendo. 4 de abril de 2014, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Entre 2 e 3 da tarde daquela sexta-feira, a ameaça da madrasta de Bernardo Boldrini se cumpria. O menino de 11 anos, morto com uma injeção letal, é enterrado num matagal e coberto por soda cáustica. Um garoto doce, inteligente, bonito. Chocou o país. Abandono, negligência, agressões e uma morte cruel. A morte de Bernardo não aconteceu no dia 4 de abril. Bernardo teve a sua infância abortada por falta de brinquedos, por falta de oportunidades, por falta de alimentação e vestuário adequado. Então a morte de Bernardo foi lenta, gradual e contínua. O pai, um médico, a madrasta, uma enfermeira e mais 2 cúmplices envolvidos num crime bárbaro. Eu acho que nenhum ser humano consegue compreender a brutalidade com que esses casos acontecem. Um crime impiedoso que há 7 anos repercutiu em todo o país e deu o que falar. A morte do menino Bernardo, de 11 anos. A polícia suspeita da própria família. Uma gravação feita com telefone celular incrimina a madrasta do garoto Bernardo Boldrini, morto no Rio Grande do Sul. O corpo de Bernardo foi encontrado neste matagal. Foram 10 dias de buscas. Ele estava em um saco plástico, enterrado nesta área de difícil acesso. Um menino risonho. Oi! Um sorriso que ficou conhecido no Brasil inteiro. As recordações são muitas, assim, são de um menino que vivia uma vida muito sofrida e muito triste dentro de casa, mas que ele não contava para ninguém e que ele disfarçava muito bem. Ele nunca se queixou, né? Ele não era uma criança queixosa em relação ao tratamento do pai ou de qualquer outra pessoa da família. A gente só percebia no dia a dia que determinadas coisas aconteciam. Bernardo perdeu a mãe aos 7 anos. A enfermeira Odilaine Uglione suicidou-se em 2010. A família materna de Bernardo sempre alegou ter sido afastada do garoto logo após a morte da mãe. Fazia 4 anos, desde que a minha filha morreu, ele não deixou mais eu ver meu neto. Um mês depois da morte da mãe, o pai de Bernardo assumiu um relacionamento com Graciele Ugolini,
Madrasta e enteado tinham uma relação conflituosa que ficou mais explícita com o nascimento da irmã de Bernardo. Vassoura, ela bateu nele. E eu estava aqui. Eu chamei, vem cá comigo. Ele disse assim, não, o pai quer me bater. Eu chamei, vem de novo. Ele disse assim, nós estamos brincando com ele. Eu fiquei quieto, fazer o que eu ia fazer. Bateu nele foi ela, mas quem disse que estava brincando era ele e não estavam brincando. O garoto buscava a figura materna nas amigas da mãe. Ele é filho da minha melhor amiga e por isso, então, ela me convidou para ser Dinda do Bernardo. O B, ele vinha para minha casa e ficava comigo nas férias, tanto de inverno quanto de verão. A família de Bernardo era considerada de classe média alta. O pai, além de cirurgião plástico num hospital da cidade, também tinha uma clínica na área central. Mesmo assim, o filho vivia desamparado. O advogado da avó materna de Bernardo chegou a enviar um e-mail demonstrando preocupação com o garoto. A mensagem dizia que ele estava abandonado pelas ruas e que havia sofrido tentativa de asfixia numa noite, fato que foi confirmado depois pelo menino e por uma ex-babá de Bernardo. E na frente do pai do Bernardo, essa madrasta era uma anja. E por trás era a realização dos atos mais atrozes. Ele passou a ser um estorvo, sim, para a madrasta, isso sim. A avó materna de Bernardo morreu em 2017, sem ver a condenação dos envolvidos. A gente só foi realmente saber do que acontecia com o Bernardo, de todo aquele sofrimento psíquico, aquele sofrimento até físico, depois, né, no decorrer daquela semana, que as pessoas que tinham convívio com ele realmente perceberam que era anormal esse comportamento dele de sumir, que não é que é uma criança que não faria isso. E aí que nos trouxeram elementos mais fortes a nós cada vez mais desconfiarmos da família, né, do pai e da madrasta. Antes de morrer, Bernardo pediu socorro. Bernardo se defendia como podia. Menino de 11 anos, vocês vão pensar, poxa, mas o garoto de 11, uma criança de 11 anos, tem iniciativa para fazer o quê? Procurar ajuda? Tem iniciativa para procurar ajuda. Em janeiro do mesmo ano que foi assassinado, Bernardo foi sozinho até o Fórum de Três Passos pedir ajuda. Meu pai é muito ocupado, não tem tempo para mim. Quando ele está em casa, a minha madrasta, eu não gosto dela, ela não gosta de mim. Bernardo denunciava um abandono afetivo e pedia amor de quem mais tarde seria acusado de ser o mandante do assassinato dele. Eu acho até que talvez ele não goste de mim porque ele não me dá atenção. Então, eu prefiro ir para uma casa onde eu tenha atenção. Ele e o pai foram ouvidos numa audiência. O menino fez apenas 3 pedidos: levar lanche para a escola, poder brincar com a irmã, filha de Graciele, com o pai, e ter uma chave para entrar em casa, já que muitas vezes era deixado na rua. B foi e contou tudo isso, né? E aí ele saiu dali, ele contou e voltou para casa dele e seguiu tudo igual. Muita gente não percebeu, nem mesmo quem não poderia falhar. 3 meses depois de pedir ajuda às autoridades, Bernardo estava morto. Na pequena cidade de Três Passos, a cerca de 500 quilômetros de Porto Alegre, onde ele morava, o pai chegou a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento e foi a uma rádio local. Que roupa ele estava usando, doutor? Olha, assim, ó, a roupa praticamente era do colégio, assim, camiseta preta e calça de colégio, talvez uma calça vermelha, mas não tenho como precisar exatamente. Com o intuito de criar um álibi, de criar vamos dizer assim, um roteiro para que isso dificultasse a descoberta do que realmente aconteceu. Poucos dias depois, a tragédia começava a ser revelada. Logo ali que surgiu, que eu conversei com as professoras, já deu assim aquela desconfiança que poderia não ter sido um sequestro e nem um desaparecimento por conta própria. Depois dessa conversa, suspeitamos muito da família ali.
Uma cidade inteira procurava pela criança. Nós procurávamos ele em todos os lugares. Espalhávamos cartazes por todos os lugares para que ele fosse encontrado. As buscas demoraram 10 dias. Eu, enfim, falava muito com o Leandro durante o dia, né? Eu ligava muitas vezes para ele na tentativa que ele me contasse alguma coisa, na tentativa de saber alguma coisa a mais. O meu marido ficava acompanhando e vendo tudo isso, né? E aí, no momento que eu dormi, né? Era madrugada, ele pegou meu telefone e ligou pro Leandro. Vocês não estão armando, cara. Leandro, eu tô falando sério, Leandro. Tu quer falar com ela aqui? Quero. Tu deu uma vassourada no guri na sexta-feira, cara. Quê? Por que você tá transtornado desse jeito, cara? Uma semana teu pé tá sumido, rapaz. Tu tem culpa no cartório. Que culpa no cartório? Tu vai meu. Eu achava que ela pudesse ter deixado ele na faixa, assim, na estrada, em algum lugar, e que ele ia ser encontrado. E a investigação mostrou que a esperança da madrinha estava perdida. Câmeras de segurança mostram as últimas imagens de Bernardo vivo. A madrasta estaciona e leva o menino até o carro da amiga Edelvânia, cúmplice no caso. No dia do crime, Bernardo foi convidado para um passeio. Graciele sai de Três Passos e dirige por cerca de 80 quilômetros até Frederico Westphalen, cidade vizinha. O radar flagra excesso de velocidade e por volta de 1h, a madrasta é parada e multada por um agente da Polícia Rodoviária Estadual. Até o momento da abordagem eu não sabia, né? Mas depois, quando foi a divulgação das fotos, das imagens, sim, era ela e o garoto. Durante a viagem, Bernardo foi dopado 2 vezes. Foi a assistente social Edelvânia quem indicou o local do crime. A primeira a confessar foi a Edelvânia, né? Ela, diante das contrariedades, das provas que a gente conseguiu, né? A filmagem do posto foi a principal prova, deu muitos detalhes, né? Que depois foram confirmados com a prova, né? Com provas. No primeiro depoimento, ela revelou que o menino foi morto com uma injeção letal de midazolam. Aplicaram uma alta dosagem de um remédio que é para dormir, para acalmar. A dosagem foi excessiva, o coração do garoto não aguentou. Edelvânia já havia trabalhado na Coordenadoria de Distribuição de Remédios. Ela, a madrasta enfermeira e o pai médico tinham conhecimento dos efeitos que a medicação poderia causar. Edelvânia Virganovics contou em depoimento que ela e Graciele mandaram o menino deitar-se sobre uma toalha de banho azul e então Kelly, como era chamada a Graciele, aplicou o medicamento na veia do braço esquerdo do menino até que ele fosse apagando. A assistente social contou que ela e a madrasta colocaram Bernardo num buraco, depois cobriram com soda cáustica e pedras. Edelvânia teria participado em troca de uma promessa de R$90 mil. Para a justiça, Evandro Virganovics, irmão de Edelvânia, foi quem abriu a cova vertical e limpou em volta do local 2 dias antes de Bernardo ser enterrado. Ela sempre chorou e disse: o meu irmão não tem nada a ver. Eu prefiro pagar por tudo do que envolver ele nessa situação que ele não tem nada a ver. Era uma mulher que, por mais que ela tivesse dificuldades financeiras, uma vida simples, mas com familiares próximos dela. E isso foi uma mudança drástica na vida dela. O depoimento de Edelvânia colocou os 4 atrás das grades. Durante a prisão, Edelvânia tentou mudar o curso do processo com um novo depoimento. Ela não tinha premeditado a morte do menino e aquilo aconteceu numa situação inesperada dentro do veículo. E no desespero ela acabou tomando essas atitudes aí que culminaram com a morte, o desaparecimento do corpo e todas as consequências aí que a gente já conhece do processo. A nova versão não convenceu o júri. O julgamento dos acusados começou 5 anos depois, em 12 de março de 2019, e durou 3 dias. Foram 50 horas de julgamento. Que hoje o Bernardo grita é por justiça!
Justiça! Eu vou estudando o processo, eu não sou filho de pai bobo, eu sou velho! Eu sou velho! Esse é o Leandro, autêntico. Esse tempo que tá sentado aqui, ó, são 3 psicopatas. O fato da Ré ter matado uma criança nas circunstâncias escritas acima denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária. Eu lembro que eu senti bastante alívio. Foi uma semana muito difícil, foi uma semana muito árdua, muito tensa. O tempo todo requeria muita atenção e eu estava presidindo aquilo ali. É um caso extremamente delicado, muitos volumes. Qualquer intercorrência poderia levar a uma nulidade. Leandro Boldrini, pai de Bernardo e mentor intelectual do crime. 33 anos e 8 meses de prisão. Graciele Ugolini, madrasta e assassina de Bernardo, condenada a 34 anos e 7 meses de prisão. Edelvânia Virganovics, assistente social e cúmplice de Graciele, teve a sentença de 22 anos e 10 meses de prisão. Evandro Virganovics, irmão de Edelvânia, também cúmplice no crime, 9 anos e 6 meses de prisão. Após 5 anos, em 25 de março de 2019, Evandro recebeu o direito da liberdade condicional e deixou o presídio. Os advogados de Leandro, Graciele e Evandro foram procurados pela nossa reportagem, mas não quiseram gravar entrevistas. A defesa do pai de Bernardo aguarda a decisão da justiça para um pedido de anulação do julgamento. Infelizmente, Bernardo foi mais um número. Antes dele, Isabela Nardoni e tantas outras. Depois dele, Henri Borel e muito mais. Entre 2010 e 2020, mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram no Brasil vítimas de agressão. A maioria dos crimes aconteceu dentro de casa e quase todos foram cometidos por alguém da família. Faça a denúncia e quem tem o direito, quem tem o dever de buscar a prova é a Polícia Civil. Infelizmente, muitos Bernardos existem por aí, né? Muitas situações de violência estão sendo perpetradas todo o dia e a gente não chega ao nosso conhecimento, infelizmente. A casa onde Bernardo morou continua fechada. O local do crime virou um lugar de homenagens que chegam até hoje. A irmã de Bernardo, por parte de pai, está sob a guarda da tia materna. 7 anos depois, a população de Três Passos ainda não esqueceu. É algo que vai ficar marcado para sempre em nossa história. Três Passos não merecia isso como nenhum outro lugar. O que talvez marcou muito e deixou a tragédia ainda pior foi que o pai e a madrasta procuraram ele junto. Então, quando ele foi encontrado e se desenrolou toda a história, ninguém acreditava que isso poderia ter acontecido dessa forma. São pais matando filhos. E toda vez que acontecem novos fatos, volta à nossa mente aquele acontecimento. Bernardo Uglione Boldrini viveu apenas 11 anos. Uma morte precoce, uma interrupção brutal que nos lembra até hoje o quanto cada um de nós é responsável pelos mais indefesos. Por vítimas que continuam em cárceres disfarçados de lar. A Lei Bernardo Boldrini, de 26 de junho de 2014, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estabeleceu o direito de crianças e adolescentes serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel e degradante. A lei também determina melhor preparo dos profissionais que se relacionam com crianças e adolescentes para perceberem quando estão sendo vítimas de maus tratos a tempo. Este caso de Bernardo Boldrini, de 7 anos atrás, e o assassinato do menino Henri,
há menos de 3 meses, estimulam campanhas para punições mais rigorosas contra os envolvidos nos crimes. Além da lei aprovada semana passada no Rio para priorizar as investigações desses homicídios, há também um projeto de lei propondo o aumento das penas para padrastos e madrastas acusados dos crimes contra menores. Um dos idealizadores desse projeto é o pai de Henri, Leniel Borel. A propósito, Leniel já colheu 540 mil assinaturas de apoio a esse projeto.